Boa noite, meus amigos. Aqui mais uma noite em texto de coletânea de Gerardo Delgado. Hoje, com palavras da Bíblia. Conhecimento geral da Bíblia. O Filho de Deus. Em texto de coletânea de Gerardo Delgado. Como era o pensamento sobre Cristo nos dias da igreja primitiva? Vamos descobrir a verdade e o pensamento sobre Cristo dos primeiros cristãos. Na verdade, se estudarmos agregando as profecias do Antigo e do Novo Testamento da Bíblia, Jesus Cristo é o próprio Deus que veio a esta terra em carne. No entanto, quanto o Deus Todo-Poderoso veio a este mundo, porque ele se chamou Filho de Deus e chamou Deus de Pai. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Em Lucas 1, versículo 31 e 32. Jesus, Deus que veio em carne a esta terra, viveu uma vida como o Filho de Deus e não como Deus, para nos tornar filhos de Deus. Na verdade, nós não sabíamos como nos tornarmos filhos de Deus. Ninguém sabia disso. Por esta razão, o próprio Deus veio na posição de um filho e nos deu exemplos como um filho de Deus. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, versículo 15. A razão pela qual Jesus nos deu o exemplo para que fizermos o mesmo é porque todos os atos que ele fez, na verdade, são as coisas que os filhos de Deus devem fazer. Sem seguir os exemplos de Cristo, é impossível de se tornar filhos de Deus e se tornar filhos de Deus e entrar no reino dos céus. Chamou Deus de Pai. Nós chegamos a chamar Deus de Pai porque Jesus nos mostrou este exemplo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, versículo 9. Já que Jesus veio e nos deu o exemplo de chamar Deus de Pai, os santos chegaram a chamar Deus de Pai. As atenções que os filhos de Deus receberam depois de ser batizado, Jesus foi tentado pelo diabo e nos mostrou o exemplo como que tipo de fé os filhos de Deus vencem as tentações. Em Mateus 4, versículo 1 a 11. Quando o diabo tentou Jesus com o alimento físico, ele venceu com as palavras da Bíblia. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando o tentador o colocou sobre o pináculo do templo e disse: atira-te abaixo, Jesus venceu citando as palavras: não tentarás o Senhor teu Deus, novamente mostrando-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele diz que daria tudo se eu o adorasse prostrado. Então Jesus venceu a tentação, dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Nós também enfrentamos muitas tentações enquanto vivemos no deserto espiritual da fé. Depois de sermos batizados, este é o processo pelo qual devemos passar para nos tornarmos filhos de Deus. O próprio Jesus nos deu o exemplo de que tipo de fé devemos vencer as tentações e podemos nos tornar filhos de Deus. Guardou os mandamentos de Deus. Se como somos filhos de Deus, devemos guardar os mandamentos de Deus. Se amais, guardareis os meus mandamentos. Em João 14, versículo 15. Os filhos de Deus se alegram
se alegram de guardar os mandamentos de Deus, porque eles amam a Deus. Mas aqueles que não são filhos de Deus guardam os mandamentos de homens, sem considerar os mandamentos de Deus como preciosos. Assim, Jesus guardou o dia de repouso segundo o seu costume. Em Lucas 4, versículo 16. E os apóstolos também guardaram o dia do repouso, como seus costumes, seguindo o exemplo de Jesus. Atos dos Apóstolos 17, versículo 2. As mulheres que tinham vindo da Galiléia como Jesus, seguindo, viram o túmulo ter como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansarão, segundo o mandamento. Em Lucas 23, versículo 55 e 56. Como Jesus deu o exemplo de celebrar a Páscoa, os santos da igreja primitiva celebraram a Páscoa sagradamente. A razão pela qual Jesus guardou o dia do repouso, a Páscoa e os outros mandamentos de Deus não era porque teve necessidade dos mandamentos, a fim de fazer com que seu amado povo se tornasse filhos de Deus. O próprio Jesus guardou os mandamentos de Deus, aos quais os filhos de Deus devem obedecer. O exemplo de obediência para os seus filhos. Entre as ações de Jesus, há muitos escritos que mostram que ele obedeceu absolutamente a Deus. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram todos, muito mais da graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio de obediência de um só, Cristo, muitos se tornarão justos. Romanos 5, versículo 15 a 19. Quando Deus veio em carne a esta terra e obedeceu a Deus, ele estava na posição de filho, não na posição de Deus, já que podemos nos tornar filhos de Deus somente quando obedecemos a Deus, absolutamente. O próprio Jesus veio como o filho e mostrou o exemplo de obediência a Deus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, versículo 8 e 9. O exemplo como um sacerdócio real. Entre as tribos de Israel, Deus escolheu a tribo de Levi para desempenhar o papel de sacerdote, e a tribo que tinha a legitimidade real era a tribo de Judá. Por isso, era proibido para um homem ou uma tribo desempenhar o papel de rei e sacerdote ao mesmo tempo. No entanto, quando Jesus veio a esta terra, veio como rei dos judeus, em Mateus 2, versículo 1 e 2. Em João 18, versículo 33 a 37, e como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em Hebreus 5, versículo 6 a 10, e Jesus mostrou o exemplo de que podemos ser filhos de Deus e sacerdote real do céu, se fizermos como ele fez. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Quando o povo de Deus que será salvo se tornar no sacerdócio real do céu, Cristo se tornará o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Feliz